Olá, meu amiguinho. Olá, minha amiguinha. Você sabe qual é o tamanho do amor de Deus? Mais vasto que o mundo, ainda mais alto que os céus, mais fundo que os mares é o amor de meu Deus. Eu sou tão fraquinho, tenho porém no Senhor santa alegria, prazer todo dia no seu amor. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer na cruz no nosso lugar. Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, Deus o Filho, o único homem perfeito que já existiu, porque além de homem, ele era Deus. Ele recebeu o castigo que nós merecíamos, morrendo na cruz. Mas 3 dias depois ele ressuscitou, vencendo a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Ele vive, 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 ele vive, ele vive, ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, 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 ele vive, ele vive. Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Lembra aquele corinho que a gente canta com frequência? Pedro, Tiago e João no barquinho? Hoje nós vamos aprender sobre essa história com a professora Cláudia. Sabia que isso aconteceu depois da ressurreição de Cristo? Os discípulos tentaram pescar a noite inteira. Jesus apareceu e falou: jogue a rede do outro lado. E pegaram a rede cheia de peixes, tantos peixes que por pouco a rede não arrebentou. Que história linda! Vamos aprender sobre isso hoje com a professora Cláudia. E olha, não foi só Pedro, Tiago e João que estavam lá naquele dia, não. Tinha vários outros. Mas vamos cantar essa música agora. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João num barquinho, Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixes, jogaram a rede, mas não pegaram peixes, jogaram a rede, mas não pegaram peixes no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado, Jesus mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João num barquinho, Pedro, Tiago e João num barquinho, no mar da Galileia. Mas olha, não foram peixinhos que eles pegaram, não. A Bíblia diz que foram 153 peixes grandes. Vamos prestar bastante atenção agora na professora Cláudia, que vai chegar para nos ensinar mais uma vez o versículo, cantar mais um pouquinho e depois nos contar essa história sobre o nosso Senhor Jesus. Seja bem-vinda, professora Cláudia.
Olá, crianças, vamos cantar em corinho. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agora, crianças? Feche seus olhos para falarmos com Deus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia e obrigado porque cada momento o Senhor está conosco, nos guiando, nos abençoando, nos ajudando e dando tudo aquilo que nós precisamos. Abençoe cada criança e que também eles possam sentir a Tua presença, abençoe suas famílias, dê saúde àqueles que estão precisando. Em nome de Jesus, amém. Agora nós vamos falar o nosso versículo. Eu espero que você já saiba falar ele de cor. Então vamos lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Só mais uma vez. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é uma promessa grandiosa de Jesus. Todo que crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. É uma promessa. Tem a vida eterna. Se você não creu, você precisa crer em Jesus para ter a vida eterna. Agora nós vamos cantar outro corinho. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Mais uma vez, o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Bom, a nossa história, a última que nós falamos, estamos falando sobre a ressurreição de Jesus. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido 2 vezes, para os seus discípulos, e a notícia da ressurreição de Jesus tinha se espalhado por todo Israel. Em qualquer lugar que ia, as pessoas estavam falando sobre aquele assunto, provavelmente no mercado, na praça, no lago, onde iam, tinha pessoas conversando e falando sobre os últimos acontecimentos. E os discípulos, eles lembraram
que Jesus tinha falado que ia para Galiléia e queria encontrar com eles lá. Então os discípulos, 7 deles, foram para a Galiléia juntos encontrar com Jesus. Eles estavam ansiosos para ver Jesus novamente. Eles que passaram 3 anos e meio junto com Jesus e agora tinham passado um susto, né? Jesus tinha morrido, mas agora ele tinha ressuscitado e os discípulos queriam estar com Jesus novamente. Então eles foram para a Galiléia e certa noite Pedro falou assim, eu vou pescar. Aí os outros, nós também vamos. E eles foram pescar, pegaram seus barcos, pegaram suas redes e foram para o lago. E eles sabiam exatamente os lugares que tinham mais peixes, eles tinham os lugares preferidos, porque pescador é assim, sabe o lugar onde pega mais peixe. À noite é um horário bom para se pegar peixe e eles eram bons pescadores. E foram, lançavam suas redes, mas na primeira vez não veio peixe algum. Na segunda vez, também não tinha peixe algum. Na terceira vez, puxaram, não tinha peixe algum. Não, vamos trocar de lugar. Vamos escolher um lugar mais fundo para lançar as redes. Foram para outro lugar, lançaram as redes, puxaram, nada. Aí, então vamos lançar em um lugar mais raso. Lançaram em outro lugar e nada. Sabe, e quando as redes ficavam molhadas, elas ficavam muito pesadas. Então, os discípulos, eles estavam exaustos, eles estavam cansados de lançar a rede, puxar a rede pesada, né? Porque ela molhou e não tinha pego nada. Eles estavam tristes, desanimados, cansados, famintos, porque eles trabalharam a noite toda e nada de pesca, nada de pesca. Natanael falou assim, vamos voltar, trabalhamos a noite toda e não pegamos um só peixe, vamos voltar para a praia. Então pegaram as suas redes e estavam voltando para a praia, cansados, né? Pensa, trabalhar a noite toda e não pegar nem um peixinho. Quando eles estavam voltando, que eles olharam lá na praia, eles avistaram um homem lá, mas eles não reconheceram quem que era aquele homem. E aí eles foram chegando mais próximo e o homem disse, filhos, vocês pegaram alguma coisa? Aí, não senhor, não pegamos nada, nem um peixinho. E aí então aquele homem falou assim, lance a rede do lado direito. E aí os discípulos fizeram exatamente o que ele fez. Mas até então eles não tinham percebido que era Jesus que estava lá na praia, que tinha falado aquilo. E eles fizeram, vamos lançar então mais uma vez. Lançaram as redes do lado direito. E sabe o que aconteceu? A rede encheu de peixes. Mas tinha tantos peixes, que eles não conseguiam puxar a rede para dentro do barquinho. De tantos peixes. E aí alguém, João, reconheceu, é o Senhor! Eles reconheceram que era Jesus que estava na praia. Sabe o que Pedro fez? Pedro, ele se jogou na água e ele voltou para a praia nadando, porque ele estava tão ansioso para ver Jesus, queria chegar na frente dos seus companheiros, sem falar que agora eles tinham que arrastar a rede cheia de peixes. E Pedro então foi nadando para a praia encontrar com Jesus. E os outros vieram arrastando ali as redes para a praia, cheia de peixe. E aí quando chegaram ali na praia, eles sentiram então um cheirinho maravilhoso. Mas o que aconteceu lá na praia, naquele amanhecer, né? Foi um milagre. Os discípulos entenderam que foi um milagre que Jesus tinha realizado, de eles terem trabalhado a noite toda e não ter pego nenhum peixe. E quando Jesus mandou eles lançar
a rede do lado direito e eles pegaram tantos peixes. Um milagre maravilhoso. Mais um, né? Que os discípulos tiveram a oportunidade de presenciar. E aí, quando chegaram na praia, que cheiro gostoso. Sabe que Jesus tinha feito um café da manhã para os discípulos. Eles estavam famintos, trabalharam a noite toda e agora Jesus os recebe com café da manhã lá bem gostoso. O que Jesus tinha feito? Ele tinha assado peixe ali no fogo, tinha feito um fogo, assado peixes e pão. Então ele ofereceu isso para os discípulos e ele falou: traga algum peixe que vocês pescaram também. E eles foram pegar. Sabe que contaram os peixes? Um dos discípulos contou os peixes. Sabe quantos peixes eles pegaram naquela manhã? 153 peixes. Outro milagre aconteceu. Era muito peso para uma rede. E sabe que a rede não se rasgou. Os discípulos então viram outro milagre que Jesus tinha feito. Com tantos peixes, era para ela ter rasgado, perdido os peixes, mas não rasgou. 153 peixes eles pegaram naquele dia, por causa do milagre que Jesus realizou. E aí então foram tomar o café. Que privilégio, hein? Jesus ter preparado um café especial para os seus discípulos e que honra para os discípulos tomar um café da manhã com Jesus. Era a terceira vez então que Jesus aparecia para os seus discípulos depois da ressurreição dele. Depois que eles tomaram o café, Jesus teve uma conversa em particular com Pedro. Pedro, ele tinha negado Jesus. Lembra que ele falou que jamais deixaria Jesus, jamais ele abandonaria? E naquela mesma noite, ele negou a Jesus 3 vezes. Aquilo com certeza incomodava o coração de Pedro. Ele chorou amargamente, muito arrependido e muito envergonhado do que ele fez. Com certeza, Jesus já havia perdoado a Pedro, mas Pedro lembrava do que ele tinha feito. E Jesus foi conversar com Pedro e Jesus perguntou para Pedro: Pedro, Simão, na verdade Jesus falou Simão, porque o nome dele é Simão Pedro. Simão, você amas-me mais do que este? Provavelmente Jesus apontou para os outros discípulos. E João respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. E aí Jesus falou para ele: apacenta os meus cordeirinhos. Jesus estava pedindo para ele cuidar do rebanho daquelas pessoas, cordeirinhas, ovelhas, as pessoas que já haviam crido em Jesus, porque Jesus sabia que logo ele ia para o céu e precisava de alguém cuidar das ovelhas, as pessoas que tinham crido em Jesus. Aí, mais uma vez, Jesus faz a mesma pergunta para Pedro: Simão, tu me amas verdadeiramente? E Pedro respondeu: sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo. Jesus falou: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava pensando naquelas outras pessoas que iriam crer nele através das histórias de Jesus, do testemunho das pessoas, de tudo que Jesus havia feito. Jesus estava pensando naquelas pessoas que haveriam de crer. E pela terceira vez, Jesus fez a mesma pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e sabes que sou teu amigo. E aí Jesus: alimenta as minhas ovelhas, cuide delas, guie elas, fortaleça elas, ajude-as. Jesus estava pensando nas pessoas, nos crentes que iriam passar por dificuldades aqui na terra, e queria que Pedro cuidasse daquelas pessoas, falasse a palavra de Deus, alimentasse para que elas ficassem firmes e não desistissem. Pedro ficou assim, um pouco, por que ele me perguntou 3 vezes a mesma coisa? Assim como Pedro tinha negado a Jesus 3 vezes. Mas Jesus queria somente que Pedro confirmasse
que ele amava Jesus mais do que todas as coisas. E Pedro, ele foi um excelente pastor. Passou algum tempo, Pedro se tornou um excelente pastor. E ele ganhou muitas almas para Cristo. Mas antes de terminar aquela conversa com Pedro, Jesus também falou assim, siga-me. Essa ordem, siga-me, ela não é só para Pedro, ela é para nós também. Seguir a Jesus diariamente é fazer aquilo que agrada ao Senhor, é obedecer a tua palavra diariamente. Então, Jesus também está te perguntando, amas-me mais? Você ama Jesus mais do que todas as coisas? Essa foi a pergunta que ele fez para Pedro e ele também faz para nós. Amas-me mais? Você coloca alguma coisa acima de Deus? Você tem alguma pessoa que você ama mais acima de Deus? Tem algum objeto, alguma coisa, algum brinquedo que você ama mais do que a Deus? O que você vai responder? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo? Ou você vai responder, não, eu amo isso mais. Jesus, ele está perguntando também para você. E também está dando uma ordem, siga-me. Seguir a Jesus é viver uma vida diária para servir a Deus, obedecendo e fazendo a tua vontade. E você, criança, amas mais a Jesus mais do que todas as coisas? Se sim, siga Jesus, obedecendo a tua palavra e fazendo aquilo que o agrada. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua palavra que nós temos registrado as histórias de Jesus. Obrigado, Senhor, porque Ele nos ensina a mantermos firmes, seguindo a Ele, obedecendo a tua palavra. Nos ajude a cada dia, Senhor, a colocar Deus em primeiro lugar. Amar o Senhor acima de todas as coisas, que nada possa ocupar a nossa vida em primeiro lugar, a não ser o Senhor Jesus. Também que nós possamos segui-lo, Senhor, fielmente, obedecendo a Tua palavra, honrando e glorificando o Senhor Jesus. Abençoe cada criança, que possam se esforçar e buscar força em Ti para fazer o seu melhor. Em nome de Jesus, amém. Tchau, crianças!